Então, boa Começamos? noite, pessoal. Sim. Boa noite, pessoal. Essa é uma aula aberta da disciplina Análise e Implementação de Políticas Sociais. Essa é uma disciplina obrigatória do curso de Políticas Públicas e que é ofertada no segundo semestre do curso. E nessa disciplina, a gente começa a se aproximar dos modelos para analisar, das abordagens analíticas para as políticas públicas. Então, nós já vimos algumas abordagens assim que tem mais a ver com os contextos das políticas públicas, a abordagem institucional, a abordagem cognitiva, e depois a gente começou a focar então só em análise, em abordagens para analisar a implementação de políticas públicas. Então, hoje, na nossa aula de hoje, nós temos a participação especial da Juliana Miranda, que vai apresentar a pesquisa que ela fez para a dissertação de mestrado dela, e na qual ela trabalha com o conceito de burocracia de nível de rua, que foi um conceito que nós trabalhamos na aula da semana passada. Então, hoje a Juliana, né, aceitou o nosso convite, daí eu já agradeço e vou agradecer outras vezes, inclusive, para vir mostrar um pouco para a gente como é que se usa isso. Né, Juliana? Porque a gente tem na faculdade, no mestrado e tal, a gente aprende teorias, aprende abordagens. Agora, usar isso é uma prática e é uma experiência, né? Então, eu te agradeço por vir compartilhar a tua experiência com a gente e nos ajudar, então, a fortalecer, a treinar e a pensar nesse conceito que hoje é um conceito bem importante para que nos ajuda a entender a implementação de políticas públicas. Então, eu passo a palavra para a Tassiana, que vai apresentar a nossa palestrante, e desejo, então, uma boa atividade para todos nós. Obrigada. Obrigada. Então tá, gente, boa noite. Agora, passado todos os problemas técnicos, estamos completos aqui. Então, como a professora Luciana falou, a gente está com a participação da Juliana Rocha Miranda. Ela é advogada, formada pela USP, a mais nova mestra em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. A Juliana é pesquisadora do Núcleo de Estudos da Burocracia, o NEB, da FGV, que é coordenado pela professora Gabriela Lota. E hoje ela vai apresentar a pesquisa de dissertação do mestrado dela. Ela defendeu no dia 10, ainda desse mês de março, né? Ela foi orientada pela professora Gabriela Lota e ela teve como banca os ilustres professores Roberto Pires e a professora Marta Fará. E deles ela recebeu elogios do seu trabalho como luxuoso. Eu não vou esquecer disso. E teve a aprovação com distinção, né? Então, te parafraseando, Ju, especialmente em tempos difíceis, que são os que estamos vivendo, né? Hoje e amanhã, e parece que a cada dia piora, nós precisamos comemorar coisas que são de comemorar. Então eu quero te agradecer e dizer que eu estou muito feliz que tu está aqui para dividir esse espaço de construção de aprendizado e pela generosidade de aceitar o nosso convite. Uma boa apresentação aí para a gente. Ai, obrigada, Tassi. Gente, que carinho essa introdução. Acho que foi tão. É isso, né? Na esteira da banca vieram vários elogios e aprendizados. E eu acho que. Eu que agradeço, né? Agradeço muito a Luciana, a professora Luciana, pelo convite. E a Tassiana, que além de estagiária docente nessa disciplina de vocês, além de professora de vocês, ela é minha parceira lá no Núcleo de Estudos da Burocracia. A gente vive trocando, vive discutindo. E, bom, eu estou muito, muito feliz de falar do meu trabalho, e a segunda apresentação da minha vida, a que vem logo depois da banca. E, bom, é isso, a Tassi falou, eu defendi há pouquíssimo tempo e eu ainda estou monotemática, assim, eu só falo da dissertação, ninguém me pediu, eu fico falando da dissertação, eu falo o que a banca falou, sem convite nenhum. Então, já que eu tô a convite, eu tô animadíssima de não ser a chata que fala do nada, assim, sobre a própria dissertação.
E eu acho que é um convite para troca, eu acho que tem muita coisa acontecendo com tudo, assim, tava rolando um panelaço aqui na minha vizinhança agora há pouco, eu acho que são tempos difíceis e são tempos bons para a gente estar junto, para a gente conversar. E eu acho que, assim, da minha parte, eu quero ouvir comentário, sugestão, crítica, quero contar para vocês também que não é mar de rosas, que tem vários defeitos na minha dissertação, e eu acho que é isso, assim, quando eu estava na graduação, eu achava muito legal falar com quem estava andando, mas ainda não estava lá, porque a gente olha nossas professoras, nossos professores, e tem um encantamento, uma idealização, tudo deles é tão redondinho, as pesquisas todas perfeitas, só que isso é processo também, e poder contar desse passo que é o mestrado, desse primeiro passo numa possível carreira acadêmica, eu acho que é bacana para vocês pensarem, putz, se essa menina aí foi, eu vou também, e vocês estão convidadíssimos para me terem como colega, como... É isso, aqui começa e a gente segue trocando no NEB, no PGEM, enfim, nos espaços que a gente pode compartilhar e que a gente vai se vendo. E, bom, como a Tassi falou, como a Luciana falou, eu fui orientanda da professora Gabriela Lota, que super estudou burocracia de nível de rua desde o mestrado dela, o doutorado dela, e a gente vai puxando pedacinhos, assim, do que os nossos orientadores fazem para ir tentando aprofundar e tentando se achar naquilo que já vem sendo construído. O meu trabalho chama Implementação e Desigualdade na Atenção à Saúde Reprodutiva. Eu vou mostrar esse slide aqui, que basicamente é de como eu organizei minha apresentação, para dizer que tem uma parte teórica e que encontra, em grande medida, a leitura que vocês fizeram para a aula passada e as discussões de burocracia de nível de rua, e aí alguns desdobramentos, né, porque começa ali com o Lipski e a literatura avança, a gente continua, né, aprendendo e problematizando, e enfim. A questão empírica, que é o caso, né, eu faço minhas perguntas, eu preciso de um caso, aquilo que a Luciana falou de aplicar tem a ver com que mundo concreto, que mundo empírico eu vou usar essas ferramentas, né? Conceito não é verdades profundas, absolutas. Conceito é para usar, é para operacionalizar. E aí, eu lembro até no curso que a Tassi fez comigo, quando o Lipski veio, ele tudo respondia meio, depende para que você vai usar, né? Tipo, não tem isso. O juiz é burocrata de nível de rua, todo mundo, né? Uma definição estanque. Depende para que você vai usar. E eu acho que é isso, o mestrado ele se propõe a aplicar alguns conceitos, e eu acho que eu cheguei lá em alguma medida, teve quando o Roberto Pires falou que era luxuoso, eu fiquei, gente, eu nunca ouvi um elogio desse. Mas também teve questões, eu posso contar tudinho para vocês, assim, jogo aberto. Depois eu falo de metodologia, porque nesse universo da pesquisa a gente tem que ser muito transparente, a gente tem que ser protocolar, a gente tem que contar por onde a gente andou, o nosso leitor, o nosso ouvinte, né? Vocês que estão aqui têm que saber por onde eu andei para saber por que eu cheguei onde eu cheguei. Eu conto dos dados do meu campo e aí eu faço lá minhas considerações finais, arrisco mini contribuições, mas não são exatamente contribuições, e falo das limitações, porque elas existem. E fazer trabalho em tempo de pandemia, eu fiz meu primeiro ano, disciplinas, começo do campo, né, na vida normal, e depois veio a pandemia, e isso impôs uma série de questões. E, bom, esse é um trabalho sobre burocracia de nível de rua, inserido numa agenda um pouco mais recente aqui, né, no Brasil, que é essa discussão sobre implementação de política pública e desigualdade. Os estudos de implementação, né, tudo isso começa ali na esteira dos estudos de implementação, com um foco grande para os burocratas de nível de rua. Os burocratas de nível de rua são esses profissionais que estão no cotidiano do serviço público e que exercem discricionariedade. É aquilo que vocês leram no Lipski, né? Eles estão pressionados, de um lado, pelas necessidades de atingir objetivos, de implementar a política, e eles estão na ponta mesmo ali, na cara do negócio, olhando para o cidadão. O Lipski, ele tem uma afirmação que é super provocante, né? Que ele fala, eles são o contato do cidadão com o Estado, eles são a cara do Estado para o usuário, para o cidadão.
e eles exercem discricionariedade, eles têm poder substancial de decidir no dia a dia da política pública, e isso faz o Lipski falar que eles são criadores da política pública, eles efetivamente criam a política, eles dão a cara que a política tem no cotidiano. E discricionariedade também, como qualquer conceito, ele não é dado, ele não é evidente em si mesmo, e a literatura faz uma divisão muito importante entre a discricionariedade como espaço, a discricionariedade como conjunto de regras que condicionam ali, que formatam o ambiente em que o burocrata pode atuar, e a discricionariedade como ação, que é a discricionariedade efetiva, a discricionariedade exercida. No debate sobre discricionariedade e reprodução de desigualdades, que é aí onde vai começando as costuras, né? Estou falando de implementação, estou falando do cara mais da ponta da implementação, não do médio escalão, não do cara que trabalha na secretaria, estou falando do agente na rua. Ele exerce discricionariedade e eu quero falar sobre reprodução de desigualdades. Pensando na literatura e como ela avançou, a gente tem alguns enfoques possíveis, eu trabalhei com dois. Um deles, ele é fundado pelo Lipski, os orientandos do Lipski estão muito nessa pegada, tipo a Evelyn Brodkin, que é uma autora super bacana, que também veio para o Brasil e falou com a gente de um jeito muito acolhedor. É essa perspectiva organizacional, é essa ideia de que os burocratas de nível de rua, eles estão agindo em resposta a incentivos e sanções do sistema político, incentivos e sanções do sistema organizacional. Então, tem lá aquele monte de regras, aquele monte de imposições, e o burocrata ele tem uma resposta comportamental, assim, é como se ele estivesse sendo condicionado, como se ele tivesse tão constrangido que ele só pudesse responder de um jeito ou de outro ali. É uma lógica que olha muito para as condições que eles têm para trabalhar, para quais são as funções que eles exercem, como eles se posicionam no dia a dia ali do serviço, porque falar de discricionariedade, para mim, num primeiro momento, era assim, nossa, o burocrata de nível de rua é perigosíssimo, porque ele pode tudo, ele faz qualquer coisa. Mas esse tipo de debate está falando, esse cara, ele está situado dentro de uma série de contornos ali, de constrangimentos, de mandamentos, ele não está fazendo exatamente o que ele quer, tudo o que ele quer. Ele tem um espaço para agir, mas ele está condicionado, ele está situado. Por outro lado, esse tipo de abordagem, ela tende a ser muito psicologizante, né? Individualizante, joga ali no indivíduo, na ação dele. E o que o pessoal que veio depois, eu posso passar os textos para vocês, para quem quiser fritar nisso mais para frente, mas o Maynard Murimoshino, uma galera, ela vem e fala assim, olha, para além de agente implementador, para além de um funcionário público constrangido por regras, por incentivos, esse cara é um ser social, ele está inserido na sociedade, ele está numa comunidade, ele está num contexto mais igual, mais desigual, e isso significa que as desigualdades elas não são só resultado das decisões que ele toma, que é o que a primeira abordagem fala, né? A primeira abordagem, a organizacional fala, ele tem discricionariedade, ele exerce, e a desigualdade é fruto do exercício dessa discricionariedade. Um olhar mais sociológico fala, ele tem discricionariedade, e essa discricionariedade vem sendo informada por questões sociológicas mais amplas, pela trajetória dele, pelos laços dele, por onde ele se formou, por uma série de questões que são muito mais do que, sabe a coisa da cenoura e do stick, eu esqueci o nome, você não é só sobre incentivo e sanção, é sobre pertencimentos sociais, é sobre inserção no mundo em que a gente existe. E isso informa como o burocrata de nível de rua exerce a discricionariedade. Tem muitos debates sobre isso. Aqui o Roberto Pires faz várias discussões, a Gabi Lota, tem outros autores também, tem um livro inteiro sobre isso. Mas eu aderi a uma perspectiva que trabalha com as noções de categorização e julgamento. As categorias sociais, e aí é uma galera assim, categorização tem na psicologia, tem em várias áreas do conhecimento, mas eu estou trabalhando com uma pegada mais sociológica e com autoras que estão juntando esse olhar sociológico de categorizar, de categoria social, com os profissionais da linha de frente, pensando essas inserções sociais que eu falei, né, enquanto segunda abordagem de referencial.
E daí a gente tem as categorias como os princípios organizadores da forma de compreensão e atuação no mundo e das formas de relacionamento e interação. Então, é uma coisa de agrupamento, de classificação. E a categorização, que é uma palavra que eu vou usar muito na minha apresentação, que está o tempo todo na minha dissertação, é o processo cognitivo de julgamento social, é o reasoning, é o raciocínio, a racionalidade social que vai ser usada ali naquele contexto. Se a gente traduz reasoning ali no tradutor do Google, ele fala raciocínio, e raciocínio, quando a gente está conversando assim, remete à lógica, formal, objetivo, e não é bem isso, é a coisa da racionalidade, da lógica da situação ali. E essa lógica, no dia a dia, essa literatura fala, essa lógica pode ter a ver com direito, com entitlement, né, com direito subjetivo, aquele direito que você reclama para si, ela pode ter a ver com merecimento. E merecimento, ele pode ser explicado por muitas coisas. O perigo é quando ele tem uma ancoragem muito moral, e isso pode ir por muitos caminhos. E aí, opa, eu passei aqui no teclado e não é na setinha. E aí, bom, eu adotei essas lentes, eu aderi a elas, mas eu não deixo de pensar o tempo todo, e é uma provocação que a minha orientadora sempre, ela faz para ela mesma e ela faz para a gente por reflexo, que é, essas lentes, elas vestem muito bem um contexto americano, um contexto dinamarquês, mas o que a gente faz com elas olhando aqui para o Brasil, sabe? O que a gente faz se essa discussão não é tão consolidada aqui, essa de categorização e julgamento. Nos debates que a Gabriela faz, inclusive junto com o Roberto Pires, ele chama a atenção o tempo todo para que muitas vezes eles estão lá num contexto em que a classe média é muito grande, que não tem tantos extremos de desigualdade, e quando a gente fala do Brasil, a gente tem que pensar, e que tem políticas que não são universais, né? Política muito, né, voltada para segmentos específicos, workfare, enfim. E a gente tem que pensar que o Brasil fez uma escolha constitucional por implementar políticas universais, políticas sociais universais. O Brasil é atravessado por enormes desigualdades socioeconômicas. E aí, tentando puxar um bracinho, pegar uma coisinha específica, assim, para falar, vou me dedicar a isso, é o meu sal e pimenta nesse debate. Eu falo, vamos falar das desigualdades de gênero, que não são soltas, né? Elas se articulam a outras desigualdades, e isso tem uma série de implicações para as profissionais da linha de frente e para os usuários, para as usuárias. E daí, considerando esse referencial que eu contei para vocês, eu tenho duas perguntas que orientam a minha dissertação. Uma delas está mais voltada para os incentivos do sistema organizacional, como que eles estão refletidos no exercício da discricionariedade, potencialmente reproduzindo desigualdades que se relacionam a gênero, e os processos de categorização, né? Como que as questões de gênero, as desigualdades de gênero, marcam esse exercício da discricionariedade. Eu vou acrescentar ainda algumas questões teóricas, né, que para mim foram muito importantes, que vieram na minha qualificação, e aí eu fui pensando, né? Tem uma outra linha, assim, que é a sociologia do guichê, que ela foca muito no usuário, no papel do usuário nesses processos de categorização, e ela destaca que eles falam que o burocrata de nível de rua, o profissional da linha de frente, ele põe uma marca no usuário, no cidadão. Ele diz quem é o cidadão. E, portanto, para ele dizer, as características do cidadão, do usuário, importam muito. Então, eu aproximei lá o Vincent Dubois, que é um francês que pensa muito essa questão de como o usuário chega. Eles têm uma abordagem que pensa muito a interação, e eu só falei com os profissionais. E isso é uma questão para mim lá na frente, para uma série de reflexões que eu chego de um jeito mambembe, assim, mas o importante é pensar como as características desses usuários importam para a leitura que o profissional faz. E da sociologia do guichê, eu me presto especialmente a leitura de uma autora que chama Yasmin Ciblot. Yasmin Ciblot é, acho que, uma das poucas que eu vi enfatizar tanto a dimensão de gênero nos processos de negociação, de categorização. Eu acho bem legal, porque ela separa, ela tem dois eixos, assim, para fazer a análise dela. Em um momento, ela fala da questão dos usuários, de como
a socialização desigual no seio das famílias pode ser um recurso, um ativo para se apresentar para o serviço público, mas ela ressalta também como isso implica, né, lugares desiguais para homens e mulheres nas famílias populares, que ela tem uma coisa assim de grupos populares. E ela olha também para a perspectiva das profissionais, e ela discute isso muito pensando o gênero, e aí feminização da linha de frente, feminização das profissões de cuidado, desvalorização do feminino no atendimento, né? O que é feminino é desvalorizado, porque é intrínseco da mulher cuidar, a habilidade de falar, esse tipo de coisa. E os pertencimentos sociais. Ela trabalha muito uma discussão de uma autoridade subordinada das profissionais da linha de frente, dizendo que, assim, ao mesmo tempo que elas estão ali seguras naquele posto de trabalho e se separam um pouco da população por isso, elas são a ponta do serviço, elas são as últimas que obedecem, sabe? E isso deixa elas numa zona cinzenta, assim, de posição e pertencimento social. Esse elemento é importante porque ele influencia nos processos de categorização, tem várias discussões que ficam falando, que tentam explicar o processo de categorização a partir das posições sociais, e ela ressalta um pouco a ideia de que esses pertencimentos, eles fomentam, ou essa zona cinzenta, ela fomenta um desejo, um objetivo e um mecanismo social que é o da diferenciação. Então, as profissionais categorizam as usuárias, elas classificam as usuárias para poder se distanciar socialmente, se categorizam com base em fundamentos morais. Então, é uma mãe ruim, eu sou uma boa mãe, é desorganizada, eu sou organizada. É um meio de se diferenciar. E tem uma outra autora que faz isso, só que ela não está falando de profissional da linha de frente, ela é bem da sociologia cultural, mas ela fala da criação de fronteira simbólica, uma separação entre nós e eles, com base na moralidade. E é o tempo todo diferenciar, distanciar, apartar. E a gente, enfim, no meu trabalho, eu tentei olhar para isso enquanto importante para categorização e julgamento. Eu vou contar para vocês como que isso foi... E foram, assim, questões que foram aparecendo nas entrevistas, eu não sabia direito como tratar, e na qualificação os professores falaram, pode ser um caminho legal para você, pensar que elas não estão classificando, julgando para fazer uma coisa, né, de discriminação direta, mas elas precisam se valorizar em relação àquele contexto ao qual elas são muito próximas e que talvez seja depreciativo do ponto de vista da valorização social. E, bom, aí eu venho contar para vocês do meu caso, aquilo que eu falei, né? Para onde eu fui olhar para fazer essa contextualização de gênero e burocracia de nível de rua. Gênero, reprodução de desigualdades e burocracia de nível de rua. Eu olhei para o caso da atenção à saúde reprodutiva. Eu acho que é meio óbvio, mas nas aulas de metodologia todo mundo fala, nada é óbvio, né? E aí, esse caso, ele é bom porque ele é atravessado por questões de gênero o tempo todo, por questões morais, por questões de desigualdades diversas. E no meu trabalho, eu tentei fazer essa contextualização de dois jeitos. Um é contar um pouco como esse tipo de debate aparece na sociedade, né? Porque essas discussões que são socialmente disponíveis sobre saúde reprodutiva, elas constroem quem é o público. Então, a gente está falando de saúde reprodutiva, a gente está falando de direito da mulher ou de justiça social, de direito da mulher na perspectiva de justiça social ou só direito de autonomia, liberdade individual? A gente está falando de saúde, mas é saúde da mãe, é saúde da mãe e do bebê, é saúde do bebê e da mãe por causa do bebê? Ou a gente está falando de atenção integral à saúde da mulher? Tem perspectivas, né, tem olhares para esse caso que não é unívoco, né? Não é saúde reprodutiva, pronto, todo mundo concorda sobre a leitura que tem que fazer. E aí a gente tem desde posições, né, das feministas, da autonomia, e aí com desdobramentos no debate, porque tem quem vai falar, né, não é só uma questão de direito individual, porque se você não garante proteção social, como que vai ser se ela escolhe exercer a maternidade? Como que é o aborto nas classes populares, o aborto nas classes altas? Mas tem as posições mais conservadoras, a defesa da vida, a defesa da família, e mesmo umas visões economicistas de controle populacional, que acho que hoje já não são
tão fortes, né, enquanto política pública, mas que tem o capítulo 12 da Angela Davis é muito, muito interessante para pensar, assim, né, essa decisão de quem é apto, quem não é apto para a maternidade, quem deve ser mãe, quem não deve. E tem um outro eixo, né, da minha contextualização, que é falar, a gente está no Brasil, é um país super desigual do ponto de vista socioeconômico, racial e de gênero, e isso está refletido em questões de saúde reprodutiva, por exemplo, por quem usa o SUS, né? Quem acessa o SUS. O SUS, a gente tem uma população, acho que a maior parte, 70%, né, da população brasileira é SUS dependente. Só que entre mulheres, mais mulheres negras acessam o SUS do que mulheres brancas. Tem uma série de textos que falam lá sobre diferenciais, né, de reprodução, e aí mostram como mulheres que estão morando em áreas mais vulneráveis acabam engravidando mais cedo ou tendo relações desprotegidas mais cedo. E tudo isso importa. Todas essas desigualdades que são macro, que a gente fala em dados grandes, elas estão ali, refletidas no cotidiano. E continuando na minha seleção de caso, eu decidi falar da atenção primária em saúde, né, porque a principal estratégia de expansão do SUS é a maior cara do SUS, eu acho, no dia a dia, e eu falei também porque a minha orientadora tem bastante acúmulo nessa parte. A atenção primária ela é super interessante como caso, porque é a porta de entrada para o sistema de saúde, é para onde tudo volta, é para onde, se você faz um tratamento, um procedimento, um parto, você volta para acompanhar o puerpério na atenção primária. Se você bota um DIU, pode pôr, né, na UBS, mas se você faz qualquer procedimento hospitalar e volta, você é acompanhado na atenção primária. As organizações do nível da rua que implementam a atenção primária são as UBSs, e aqui em São Paulo, eu não sei como é aí, mas aqui em São Paulo esse campo é muito contratualizado, né? Muito operado por gestão de organizações sociais, e quem faz a implementação, eu tive como recorte ali a estratégia de saúde da família também, UBSs que implementassem a estratégia de saúde da família, e aí você tem um médico, é uma equipe, você tem um médico, uma enfermeira, 1 ou 2 auxiliares de enfermagem e 4 a 6 ACS. Isso depende de algumas determinações de tamanho, de população, enfim. São Paulo é meu caso por questões práticas, e isso eu não botei no texto, mas é um caso importante de desigualdades intramunicipais. É a metrópole que tem a cara de que um distrito, e vocês vão ver, né, na minha escolha ali nos mapinhas que eu mostro, eu escolhi nos critérios, né, que fossem geridos pela mesma organização social e que tivessem indicadores socioeconômicos contrastantes. E aqui, nos mapinhas que estão anonimizados, eu distorci o contorno, né, já referenciei as informações socioeconômicas, mas eu distorci os contornos para manter o anonimato das minhas áreas de estudo. São áreas muito desiguais. Na região A, você tem uma renda média de R$ 6.000, na região B é 2.500, e isso tem uma série de implicações sobre quem é o público atendido em cada uma dessas regiões e sobre a relação de proximidade e distância social das profissionais em relação a esse público. Você ser uma médica na região A é diferente em termos de distância social, de pertencimento racial, de ser uma médica na região B. Eu não sei o quanto fica nítido para vocês, porque aqui fica um pouco miudinho. Mas, por exemplo, aqui tem um dado de quanto é muito maior a população negra no distrito A, na região, não é distrito, né? Ali é a área de abrangência da UBS. Na região A é coisa de 10%, 11%. Na região B é 55% da população preta ou parda. E esse tipo de questão está cruzada com, por exemplo, o fato de ter muito mais vulnerabilidade, aqui no índice de vulnerabilidade da Fundação SEAD, muito mais na região B. Na região A você tem muito mais transporte público, mais equipamento público. Enfim, são regiões muito contrastantes do ponto de vista socioeconômico. E só para não me esquecer de falar, fazer o recorte da saúde reprodutiva na atenção básica, na atenção primária, significa que eu não estou falando de parto, eu não estou falando de... Eu estou falando de laqueadura, mas do momento do preparo ali, do planejamento familiar, umas reuniões que elas vão para poder
decidir e fazer essa escolha. Mas os principais temas são contracepção, controle de ST e atendimento pré-natal. E isso está acontecendo nessas duas regiões e com implicações de gênero e desigualdades que, enfim, são um pouco diferentes. Eu vou passar rapidinho aqui, mas eu deixo desde já avisado que eu analisei documentos, as normativas que incidem sobre elas, né, que elas têm que obedecer, que têm que implementar. Eu fiz entrevistas e eu apliquei vinheta. A novidade aqui, eu acho que são as vinhetas, que é essa técnica que a Gabriela vem trazendo e que teve algumas questõezinhas de aplicação, não foi tão simples e o resultado super oba-oba na minha dissertação, eu posso falar mais. Mas só para contar um pouco, as vinhetas são uma proposta de narrativa invertida. Ao invés de eu fazer a pergunta e o profissional me conta um caso, me conta a versão dele, a história dele, eu contei o caso para eles. E eu criei casos fictícios e falei assim, ó, me fala o que você acha desse caso. Me diz o que você faria nessa situação. Os meus casos, do ponto de vista clínico, só tem um caso, que é gravidez na adolescência. A situação é específica, é uma preocupação nas normas, é uma preocupação de política pública, mas eu variei o perfil da adolescente. Então, eu tenho um caso geral, que eu chamo de intermediário, e pensando nessa literatura que fala de merecimento, moralidade, um caso é de boa cidadã, outro caso é de má cidadã. E isso está atrelado a comportamento, a composição familiar, se é mãe solteira ou não, a questões de saúde, a questões de abertura para falar de sexo e prevenção, né? Eu botei lá uma das minhas personagens, uma adolescente evangélica que não gostava de falar aliás, que a mãe não gostava que a ACS tratasse do tema, e eu queria saber que tipo de repercussões isso potencialmente teria nas profissionais. Eu já adianto que esse teste de religião, ele não funcionou muito, aparece muito o problema de resistente a falar de sexo e prevenção, tem a mente fechada, mas a questão de religião mesmo não apareceu para mim. Eu fiz algumas entrevistas, eu usei um desses softwares de análise só para facilitar, não é nada demais. Antes eu ficava meio assustada, né? NVivo, o que é isso? Matriz. Mas é um negócio só para organizar o texto e você vê lá em tabelinhas o que está numa UBS e o que está na outra. E, bom, das regras, eu vou destacar 3 coisas, assim, na verdade 4. A primeira é muita regra. O burocrata de nível de rua, ele está implementando a atenção primária em saúde, ele está fazendo várias coisas, ele está cuidando de hipertensão, ele está cuidando de diabetes, das questões que eu trato, mas é um universo ali de prevenção e promoção em saúde. E eu estou propondo um zoom, um recorte aqui na atenção à saúde reprodutiva, mas é um monte de coisa. E mesmo na atenção à saúde reprodutiva, são várias regras, são vários comandos, vários protocolos que vêm do Ministério da Saúde, que vêm da Secretaria de Saúde e que vêm da própria organização social. E isso traz questões assim de incerteza por vezes, de não ter clareza, e é normal. E também, olhando para as regras ali como ponto de partida, elas consolidam conflito, elas consolidam ambiguidade. De conflito, no sentido de comandos contrastantes, não tem tanto, assim, tem uma coisa ou outra sobre como que vai ser a dispensa dos preservativos. Mas de ambiguidade, tem vários comandos de orientar, informar, educar, várias coisas muito em aberto, assim, e ninguém fala como, o que, de que forma, que dia, sabe? Tá na mão do burocrata exercer a discricionariedade. E isso é desejável, porque é o trabalho dele, ele tem que fazer isso, não pode definir antes, porque você não sabe a situação concreta do usuário, do paciente, mas, ao mesmo tempo, isso cria um potencial enorme de reprodução de desigualdade. Eu vou destacar também que tem um comando explícito, assim, aliás, ele às vezes é mais explícito, às vezes é menos explícito, mas a gente pode depender de uma leitura geral ali das regras, dos comandos sobre saúde reprodutiva, um compromisso com redução de desigualdade de gênero. E aí eu tenho que fazer um reparo, assim, que eu não enfatizei no meu começo de apresentação, é que mais do que preocupação com os erros, os desvios da política, é preocupação com esses efeitos de reprodução de desigualdade
que vão no sentido oposto ao pretendido pela política. Então, nos normativos mais recentes, por exemplo, de saúde do homem, se fala num compromisso explícito da transformação das relações de gênero, de cuidado, enfim. E mesmo nos mais antigos, você tem a adoção de repertórios feministas, de repertórios de reconhecimento de direitos. E, no entanto, algumas ações podem ir em sentido contrário a isso, e olhar para as regras foi importante para ter esse substrato, assim, para falar, olha, realmente a política está definindo um sentido e, por vezes, a implementação vai para outro. E, bom, da minha discussão, né, a dimensão político-organizacional que eu falei para vocês, eu achei ali questões de função definidas, a médica é quem faz o pré-natal, a enfermeira também faz, elas alternam a consulta. Isso coloca elas, as ACS, as enfermeiras, os auxiliares, em posições muito diferentes ali de interação com os usuários, né? Uma coisa é você poder prescrever o anticoncepcional, outra coisa é você só recomendar que ele tome ou falar, vai lá no grupo de planejamento familiar. Mas aparece o tempo todo esse enorme potencial, esse enorme exercício de discricionariedade, porque né, entrevistando a ACS, ela fala, eu vejo lá a família e eu decido se faz sentido recomendar laqueadura ou não. E como ele, o que está informando, o que ele decide se faz sentido, é a minha página 2, meu slide seguinte. Mas o fato é que ele está posicionado em situações formais, organizacionais, que dão essas oportunidades para ele. E aí, pensando nas condições de trabalho, condições materiais ali, né, que a abordagem organizacional enfatiza, as duas UBSs aparecem ali a reclamação do espaço e todo mundo remete a questões mais amplas do financiamento do sistema de saúde. A gente, PEC do teto de gastos, está cortando tudo, estão acabando com a saúde. Mas eu também notei diferenças entre UBS, ainda que sejam geridas pela mesma organização social. Na minha UBSB eu identifiquei muito mais questões de problema com sonar, com balança, com fita métrica, que são todas coisinhas, né, materiais, recursos que são mobilizados para fazer atendimento de saúde reprodutiva. E um outro atravessamento, esse está nas duas UBS e tem muito a ver com, né, os constrangimentos da governança da coisa toda, vem via Ministério da Saúde, Secretaria, o próprio contrato de gestão da organização social, que são as metas. Está na fala de quase todas as profissionais esse constrangimento das metas, a dificuldade de fazer uma consulta de pré-natal em 15 minutos, a dificuldade de ter que visitar mais de 200 famílias e, por vezes, algumas famílias mais de uma vez por mês. E isso traz algo que a literatura trata como estratégia de coping, né? São mecanismos de simplificação que as profissionais mobilizam para fazer do próprio trabalho factível, aceitável, mais fácil. Só que, do ponto de vista delas, é isso, né? Então, aqui, uma das minhas entrevistadas falou, eu não explico cada um dos métodos na consulta. Eu falo, qual que você quer usar? E aí eu vejo se faz sentido e pronto. Eu não fico falando cada um dos métodos quando várias determinações da política falam, né? Tem que ser uma escolha informada, super consciente, que conhece todos os métodos. E ela simplifica esse trabalho para poder fazer, né? Caber em 15 minutos, para a usuária tem essas consequências de o quanto consciente, informada está sendo essa escolha, esse atendimento, ou um pré-natal que, tem que preencher plano de parto, tem que medir a barriga, tem que deitar a paciente para fazer um exame. Eu faço o que é mais urgente, prioritário aqui, e essas conversas, essa informação sobre direitos na hora do parto, se der tempo, né? E isso são questões ali de simplificação do trabalho, que são necessárias enquanto mecanismo para elas, mas que podem implicar em reprodução de desigualdades. E, bom, na discussão... Nossa, gente, eu já estou estourando o tempo, né? Desculpem, eu vou correr aqui. Na discussão dos processos de categorização, falar de equipe multiprofissional, como eu mencionei, implica falar em desigualdades de posição social. Uma médica ganha muito mais que uma ACS, uma enfermeira ganha mais que a ACS, auxiliar também, auxiliar de enfermagem. E, assim, em linhas gerais, a gente tem as ACS como muito mais próximas do público, e tem toda aquela coisa delas virem da comunidade, mas também as auxiliares de enfermagem, e elas se separam ali por crivos importantes, que são ensino superior e renda, das profissionais, né, enfermeiras, médicas, profissionais NASF. E isso,
enfim, faz diferença um pouco, eu tentei explorar isso. Eu, na discussão de categorização, eu tentei abordar por três eixos, né? Essa diferenciação, a categorização do público, a clientela, e a gente tem diferenças marcantes por território, a gente tem falas sobre como no território A o público é esclarecido, o público é bem informado, o público falam que o território A é um oásis em São Paulo, e a região B é vulnerável, é pobre, as pessoas são desorganizadas, as pessoas só querem reproduzir. Eu fiz uma discussão sobre pacientes fáceis e difíceis, e aqui importa muito como eles justificam, né, que o paciente é fácil ou difícil. E aqui é ambivalente, porque tem tanto o idoso como o jovem como paciente fácil ou difícil, só que o que fundamenta, em geral, é que o paciente não tem aderência ao serviço, e isso significa várias coisas. Para a saúde reprodutiva, o que é você ter aderência ao serviço? É você obedecer o que o médico quer que você faça em termos de uso de pílula, o que você faz com o seu corpo? Acho que são implicações muito sensíveis e de direitos individuais aí, né? E a questão de pacientes parecidas e diferentes tem a ver com essa questão socioeconômica e os processos de diferenciação. Aqui tem coisas um pouco interessantes, assim, do tipo, as ACS, elas não fizeram uma categorização que diferenciava renda, assim, falava, elas são diferentes de mim porque elas não têm a mesma renda. Elas, em geral, falavam de questões morais, assim, porque só quer parir o tempo todo, não para de ter filho, sai com um e com o outro. É o tipo de coisa que elas faziam e vai ao encontro daquelas discussões sobre o quão próximas do ponto de vista socioeconômico elas estão, e elas usam a moralidade para fazer a barreira ali, para fazer a fronteira simbólica entre elas e as outras. Bom, e eu fiz uma discussão breve sobre encaminhamentos, sobre encaixe, né, de métodos contraceptivos a tipos de paciente, e aí elas falam o tempo todo sobre como tem a paciente certa para o DIU, que é a paciente que já é casada e não quer ter filho agora, a que pode tomar pílula, que é aquela super organizada e que dá conta da própria vida, mas se for adolescente, assim, é melhor recomendar a injeção, porque adolescente é tudo desorganizado. E aí, o problema é que a gente pensa em comandos que falam para individualizar, porque cada método é um método, cada paciente é um paciente, e na verdade você tem tipos, você tem públicos, você tem imagens de público que dão fit com os tipos de método. E isso é uma questão, né, de reprodução de desigualdade, ou no mínimo de manter as pessoas em categorias que não necessariamente elas, né, pertencem sempre, elas poderiam negociar. E eu queria falar também que a gente precisa falar de aborto na atenção básica, porque a atenção básica é para onde elas voltam e é onde elas têm contato, talvez, com informações sobre direitos. E aborto é uma questão de choque moral, é uma questão. A maioria das ACS, das profissionais que eu falei, sentiam constrangimento em falar disso, e aí parece que aborto não existe, parece que aborto não chega lá. E nos encaminhamentos que eu listei, alguns eram muito problemáticos no sentido da profissional virar, e aí foi uma auxiliar de enfermagem e uma enfermeira, de virar para a paciente e falar: a criança não tem culpa, você não pode fazer isso porque a criança não tem culpa. E aí são mecanismos de culpabilização, né? Você não está exatamente informando em direitos ou acolhendo, e existem comandos muito específicos, assim, de acolher antes, de acolher e não julgar quando existe um teste de gravidez, um resultado de teste desejado ou indesejado, e principalmente de acolher depois de um aborto, né? E, bom, só para falar que as minhas vinhetas, eu tentei não, acho que funcionou, elas serviram como uma retomada dessa discussão mais aberta dos processos de categorização e me permitiram algumas comparações que eu não vou detalhar, mas, em geral, elas estão opondo UBSs, né? E aí tem uma ancoragem socioeconômica forte para opor UBSs, porque é uma questão da caracterização do território. Mas também tem aquela diferença de ACS e auxiliar de enfermagem para as demais profissionais. Tem mais categorização na vinheta em que eu criei uma má cidadã, que o comportamento era menos aceitável. E aí, por exemplo, tem uma situação em que as profissionais, né, é muito forte o encaminhamento de recomendar para elas, para vinheta 1, que é a da má cidadã,
teste de HIV, sendo que as três tiveram exposição ao sexo desprotegido. Era muito uma questão ali de que aquele comportamento é mais desviante, porque ela ia no baile funk, porque ela namorava muito. E, bom, os principais encaminhamentos, eles têm a ver, né, ou com tutela, intervenção, uma coisa de, né, não, não, não reconhecer que escolhas individuais ali das adolescentes, e ao mesmo tempo isso estava encaminhado, estava conectado com o raciocínio que elas apresentaram, né, né, eu separo as interpretações dos encaminhamentos. Estava muito conectado, por exemplo, nesses encaminhamentos de intervenção mais fortes na vinheta 1, e ao mesmo tempo um acionamento muito grande das mães, não do pai, não da família, é sempre a mãe quem tem que cuidar dessa adolescente, quem tem que dar um jeito, a mãe que não orientou. E eu não encontrei diferenças grandes de encaminhamento entre profissionais, eu acho que isso tem muito a ver com ser uma atuação em equipe, ser uma atuação muito institucionalizada, né? A atenção primária, ela caminha para padronizações muito grandes, e eu acho que, né, e tem uma coisa também das profissionais remeterem o encaminhamento a outras, falarem o que outras deveriam fazer na hora do encaminhamento, do tipo, a CS vai intensificar as visitas. E é isso, gente. Enfim, para dizer como eu respondi minhas perguntas, eu tinha uma lá sobre, né, contexto organizacional, outra sobre categorização. Eu falei de como atravessou ali na questão dos recursos, das metas, no contexto organizacional. Eu falei das posições sociais das burocratas de nível de rua e como o gênero é uma questão ali. Eu falei do conteúdo da categorização, que é todo ele atravessado por questões de gênero, dos encaminhamentos que são informadas por essa categorização e, portanto, potencialmente reproduzem desigualdades de gênero. Eu acho que é importante ter em mente meus mapinhas, assim, para saber quem que essa categorização está afetando, como que, para além das diferenças de categorização, quem é o público que pode ou não ser prejudicado por elas. E aí tem uma série de limitações, mas eu estourei tanto tempo que eu não vou, enfim, ficar falando delas. Eu quero ouvir, me desculpem. Muito obrigada, Juliana. Não tem problema nenhum a questão do tempo, não precisa correr nem nada. Muito obrigada pela tua apresentação. Mostrou bem todo o caminho, a reconstrução do caminho, né, da pesquisa, porque é assim a gente vai construindo e reconstruindo ao longo do caminho. Pessoal, então a Juliana fica disponível agora para responder questões. Vocês podem fazer as questões pelo chat. Quem quiser pode abrir o microfone. Não sei se a Tássia gostaria de começar. Eu gostaria de dizer que tô aqui boba, né? Ai, que legal! Eu vi a apresentação da Ju no dia e reforça, né? Ainda mais, lá estava talvez mais ansiosa, que já conhecia, sabia aonde estava com o ouvido seletivo, assim, onde eu queria escutar de novo também, aprender mais. Então, Ju, é muito rico o teu trabalho. Parabéns, assim, pelo todo o esforço. Imagina, uma dissertação de mestrado, são 2 anos. Vocês têm uma carga de disciplina super grande lá na GV. Então, basicamente, teve 1 ano para fazer isso. E é 1 ano pandêmico ainda, né? Tu teve que fazer entrevistas de vinhetas, enfim. Parabéns pelo esforço, de verdade. Aqui é uma aula, né? E a gente está intencionando, está dialogando com alunos do 2º semestre de políticas públicas. Eu me imagino vendo tudo isso lá, quando eu estava no 2º semestre, eu estava com 18 anos. Eu me imagino saindo da escola e vendo tudo isso. Meu Deus, que demais. Então, eu tentei pensar em coisas que... Uma coisa, principalmente, que eu lembrei da última aula que a gente teve, e que foi sobre o primeiro capítulo do Lipsky, e que gerou discussão, que era se os profissionais que eles não eram necessariamente servidores públicos, como que a literatura de burocracia de nível de rua enxerga esses profissionais. Porque aí em São Paulo, vocês têm uma outra realidade,
da presença dessas organizações de sociedade civil muito mais fortes que a gente aqui no Rio Grande do Sul, e estão muito mais acostumados a lidar com isso, assim. E para a gente, assim, às vezes fica um pouco difícil, ainda mais para quem está vendo esse conceito pela primeira vez, enfim, essas teorias pela primeira vez. Então, talvez tu pudesse aprofundar mais ou conversar mais sobre isso, sobre essa questão de quem são essas pessoas, e porque a palavra burocracia também pode confundir, né? A própria literatura vem com discussão sobre isso. Se tu pudesse falar mais sobre isso, acho que ia contribuir bastante para os alunos. Nossa, Tassi, o Roberto Pires, que foi da minha banca, ele não gosta, ou pelo menos ele falou para a Gabi que não gostava da expressão burocracia de nível de rua, justamente por essas questões, né? De você não necessariamente está falando de prestação direta, você não necessariamente. As pessoas não se identificam como burocratas, em geral, burocracia evoca uma série de questões pejorativas, enfim. Eu, de um jeito talvez, né, liso, saboneteiro, coloquei uma nota de rodapé falando que eu ia alternar as expressões entre burocracia de nível de rua, profissional da linha de frente, trabalhador da linha de frente, porque são nomes diferentes que aparecem na literatura. Acho que o debate ele está super em torno disso, né? Se ele é, na verdade, um profissional seletizado por uma organização social que presta serviço para o Estado, ele é ou não burocrata de nível de rua? Cabe ou não o rótulo de burocrata? Na minha nota de rodapé, eu falei que eu ia alternar porque eu estava muito preocupada com essa dimensão da interação, do contato direto no dia a dia. Então, para mim, cabe falar em burocrata de nível de rua, pensando sobretudo na função social ali que aquele profissional está desempenhando. Ele está desempenhando função pública, função de política pública. Para mim, ele é burocrata de nível de rua. Mas eu respeito que isso possa ser contestado, e por essa questão de ele não é aqui, né, sendo funcionário de uma OSS, ele não tem vínculo estatutário, ele é seletizado, ele está protegido por legislação trabalhista, não por as regras de direito administrativo lá de servidor público. Então, assim, é debate, como sempre. Eu tendo a planificar e falar, vou usar a burocracia de nível de rua, porque é como está nos textos básicos, mas para o tipo de uso que eu fiz, tudo bem alternar, porque eu estava focando ali naquela interação. Eu vejo assim. Agora, se você está fazendo, talvez, uma discussão sobre... eu não sei, mas eu fico pensando, né? Vou testar aqui se faz diferença ser vinculado ao Estado e fazer prestação direta ou ser da OSS. Eu acho que eu ia querer tensionar esses nomes, porque talvez fizesse diferença, até para criar tipologias, enfim. Eu penso assim, não sei vocês, se vocês concordam ou não. Essa realmente é uma questão que aparece muito, né? Porque para nós no Brasil, tirando toda essa parte pejorativa, esse uso pejorativo, vamos dizer assim, né? A gente, na verdade, na ciência política, a definição de burocracia na ciência política é o corpo de funcionários do Estado. E aí, daí, na nossa cultura política brasileira, funcionário do Estado é funcionário público estatal. Daí você tem que dizer tudo, né? Funcionário público estatutário. Coisa que em outros países não é assim. E hoje em dia, como você mesmo mostrou, não é assim nem mais dentro do Brasil, né? Então, isso realmente é importante, mas eu penso assim, isso eu e a Tassiana, a gente conversou antes da nossa aula, que a burocracia de nível de rua, ela é um conceito. Agora, a aproximação empírica dela é a Tassi chamou das pessoas que trabalham na linha de frente. E mesmo o conceito do Lipski, ele não traz qualquer menção ao vínculo. Não é o vínculo que determina a forma como ele age, os constrangimentos aos quais eles estão sujeitos. Mas como o Lipski escreveu, na verdade, são as condições de trabalho dele. Né? E aí é a interação num contexto de serviço público, isso sim eu acho que é importante. Eu acho que essa é a grande diferença. Claro que a interação é uma questão central. Agora, estar na interação, implementando um serviço que é público, isso para mim é o que vai definir, então, se
vai eliminar o vínculo como um critério, né? Porque eu, pelo menos, os poucos trabalhos que eu vi fazendo essa coisa, será que importa estatutário ou não estatutário, para o vínculo com o usuário, para as categorizações, não mostrou, sabe? Não mostrou ser uma variável explicativa. E daí eu vou até fazer uma questão aqui para a Juliana sobre isso, sobre a questão do elemento religioso, né? Porque que daí tem, né? Circula aí, né, umas lendas urbanas que é uma questão moral, é uma questão de pré-julgamento, né? De que determinadas religiões, né? Que não são todas, tem isso também, que determinar pessoas que se vinculam a determinadas organizações religiosas seriam mais conservadoras e que esse conservadorismo se manifestaria em absolutamente todas as dimensões da sua vida. E o teu trabalho, já o segundo trabalho, se não me engano, o primeiro foi da própria Gabriela Lota, que ela apresentou na BCP ou na Unbox, alguma coisa assim. E que ela também disse, a gente achou que tinha, mas não tem. E aí tu também, olha, eu fui com a hipótese de que tinha efeito, mas não tem, né? Então eu te peço para falar um pouco sobre essa questão da causalidade, do fato de primeiro se pensar que tem e depois se pensar que, depois se provar, você prova que não há, né? Essa eu acho que é uma super questão e assim, né, eu acho que tem momentos também que a gente tem que botar quem a gente é na mesa. Eu sou uma mulher de 26 anos, feminista, que tenho total aderência a questões de direitos reprodutivos, eu quero liberdade de escolha, eu quero proteção social para ter liberdade de escolha, e eu sou essa pessoa. E eu sou essa pessoa que olha com desconfiança para discursos religiosos, muitas vezes por causa disso. Então, apareceu no meu pré-teste, eu preciso falar, assim, que eu fiz um teste do meu roteiro e usei esse teste para montar as vinhetas. E aí, uma profissional, conversei com 7 pessoas, uma delas me falou assim: é uma vida de Deus, eu não posso apoiar isso. E ela ameaçou chamar a polícia para paciente. E é uma pessoa muito doce, muito querida, que ama as pacientes. Eu acho que isso foi uma coisa que faltou eu falar para vocês. Eu não quero aqui criar responsabilizações e condenações para as mulheres que estão na linha de frente, né? São mulheres em condições parecidas com a das pessoas que elas atendem muitas vezes, e elas estão informadas por repertórios sociais tão amplos e tão fortes ali que não passa por uma vontade de fazer mal, é porque são questões muito complexas. Mas foi isso, assim, eu peguei isso do meu pré-teste, eu falei, eu vou testar, porque para todo mundo aparecia essa questão de, é muito difícil atender quem é resistente a temas de sexo e prevenção, sabe esses idosos cabeça dura, ou essas adolescentes que acham que sabem tudo, e aí eles iam justificando o paciente difícil. E eu tentei explorar isso, eu pergunto a religião das minhas entrevistadas, tem uma boa parte católica, uma boa parte evangélica, algumas poucas espíritas, e não apareceu, assim, não foi um elemento, eu botei na minha vinheta e não foi um elemento que apareceu como forte. Uma coisa que me provocaram na banca é que nesse capítulo 3 que eu falei dos repertórios sociais mais amplos, e foi até foram 2 provocações, né? Uma delas é que talvez tivesse muito eco das abordagens cognitivas sem que eu declarasse isso, porque eu estou falando de ideias, eu estou falando de atores, né, de instituições, e eu não estou usando essas expressões das abordagens cognitivas que são super interessantes. Então me provocaram isso, e me provocaram a tentar pensar de um jeito mais sistemático e amarrado com os dados do campo, como esses repertórios sociais, esses repertórios mais amplos sobre saúde reprodutiva apareciam refletidos, né, nas categorizações de julgamentos. E aí eu tenho uma coisa assim que ficou me martelando, que é, de fato, meu teste de religião na vinheta, ele não apareceu desse jeito. Mas eu fico pensando o quanto os discursos religiosos, essa economia de ideias religiosas, não alimenta algumas categorizações morais que são condenatórias, mas não é uma coisa direta ali de eu sou evangélica e, portanto, categorizo, eu sou católica e, portanto, condeno. Eu acho que é uma questão tão mais fina ali de ideias, ideias que viajam, ideias que estão no contexto maior, mais amplo ali do jogo político, do embate
né, no legislativo, de um certo empreendimento de ideias, e que vão descendo para a implementação, e que meu trabalho não dá conta disso, obviamente, não consegui, e não conseguiria também, porque não sei, não conversei com pessoas em cadeia, eu não sei como essas ideias circulam e viajam, mas eu acho que são provocações para a gente pensar, talvez, o elemento religioso não com essa coisa até simplista, né, do pronto, tem uma filiação e, portanto, vai decidir de determinado jeito. Eu acho que tem uma coisa mais ampla para pensar, e as abordagens cognitivas são muito interessantes para isso. Agora, uma coisa que talvez, olhando só para a dimensão organizacional, seja interessante, mas eu não tenho ideia, é que muitas OSS que implementam o serviço aqui em São Paulo são religiosas, assim, tem as Irmãs Santa Marcelina, tem organizações muito tradicionais, católicas sobretudo, e aí eu fiquei me perguntando também, mas é aquilo que você falou, no estudo de comunidade terapêutica, esse não foi um elemento que gritou, né? E aí, tudo bem que na comunidade terapêutica a gente também está olhando para o burocrata de nível de rua, não para a organização. Mas eu acho que talvez olhar para a organização possa pensar no tipo de constrangimento que vem de decisões mais informadas por religiosidade, mas não ali no burocrata de nível de rua. Faz sentido? Falei de várias coisas. Aham, não, foi ótimo, obrigada. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Juliana? Pode fazer pelo chat ou pode abrir o microfone. Eu lembrei que durante a aula a gente reforçou também a questão da discricionariedade. Ju, a gente está te explorando aqui, né, para falar de outros jeitos, de outras formas, algo que a gente também já trabalhou, mas a ideia é que eles fiquem com isso incutido, assim, né? Depois, até conversando com a professora Luciana, eu notei que talvez eu não tenha chamado muita atenção no slide para isso, enfim, fiquei. Como que a gente enxerga essa discricionariedade na ação? E desde lá da tua apresentação, eu achei muito, muito interessante, assim, que tu destacou, tá aqui, quando ele fala informar, quando ele fala qual outras palavras que tu usou também, mas assim, palavras vagas e que aquele profissional tem que escolher daquela forma, assim. Se pudesse comentar mais em relação a isso, pensando de como que os alunos e as alunas aqui olhando para pesquisas empíricas podem observar esse tipo de investigação, de análise, né? Sim. Assim, tem várias coisas para pensar sobre isso, e tem o jeito que eu usei, que pode não ser o melhor, mas que foi o jeito possível também, porque eu não fiz observação, né? Eu acho que aquela divisão de discricionariedade como espaço e discricionariedade como ação, ela é muito boa como ponto de partida, porque é isso que a Tassi falou. Você tem ali um espaço que é criado pelas regras. Então, tem um autor que a Gabi cita o tempo todo, o Dworkin, que ele fala de um donut, que as regras são a massa e o espaço no meio é onde o burocrata age ali. Então você tem o espaço criado, só que esse espaço ele não constrange, e aí também tem a discussão sobre controle, accountability, de que controlar ao extremo não leva a mitigar todas as possibilidades de reprodução de desigualdade, né, de problema. E aí, dado esse espaço ambíguo, amplo, para orientar, informar, o que o burocrata de nível de rua faz? Ele exerce a discricionariedade, ele decide no contexto. Então, ele vai e faz a visita na casa e ele discute, ele decide o que ele vai fazer na visita. Ele pode falar de absolutamente tudo que tem na política pública. Ele pode falar, inclusive, sobre saúde reprodutiva. E eu acho que é sobre isso, assim, os trabalhos da Gabriela, na tese dela, que é super, né, bem detalhista, de método, de tudo, ela descreve as práticas, então ela tem uma lista enorme que ela vai sistematizando com exatamente o que ele faz. Então ela fala, orienta nananã, conversa, convence, atende, toca no paciente. Tudo isso são práticas, é a dimensão concreta ali do exercício da discricionariedade. Mas tem também, e aí pensar esse exercício significa pensar o que está informando, o que está por trás dele, que é por onde vai a discussão de categorização e julgamento. Mas tem a ver com isso, assim, tem a ver com essa dimensão bem de dia a dia mesmo, do concreto, do que ele faz. Pega a fita métrica, mede a barriga, ao invés de discutir plano de parto. Ele está exercendo a discricionariedade nesse momento, ele está fazendo uma escolha situacional, contextual, que tem a ver com o tempo que tem a ver com o repertório que ele tem e com o que é a prioridade naquele momento.
Acho que é isso. Eu ia falar alguma coisa também sobre a discricionariedade, mas... Ah, tá. Pode ser um conceito interessante, porque é isso. Ele vem na burocracia de nível de rua e no direito, né, tem uma coisa bem diferente sobre olhar para a discricionariedade, que tem a ver com o servidor público, né, ele só faz o que a lei manda, né, não é aquela coisa do pode fazer o que não proíbe, só faz o que a lei manda. E são olhares diferentes, sempre que tem debate lá na São Francisco, que foi onde eu me formei, cria um momento do tipo, mas discricionariedade desse jeito é ruim, não faz sentido, a gente perde a dimensão normativa ali, né, só que é interessante para pensar as coisas como elas são, e aí transpor isso eventualmente para outros escalões. Assim, eu conheço pesquisas que estão falando de discricionariedade no médio escalão. Estão falando desse espaço, que é isso, todo burocrata tem discricionariedade. Aqui no nível da rua, ele está na ponta e aí atinge diretamente o cidadão de determinado jeito. Mas essa margem de ação que pode estar em outros escalões também. É isso. Obrigada, Juliana. Tá cansada? Não, eu tô adorando, assim, porque eu tô falando de várias coisas e discussões que são super de fundo, assim. Quem quiser estudar burocracia de nível de rua vai passar por isso o tempo todo, né? E eu vou voltar nisso o tempo todo. Acho Sim. muito legal. Essa questão da discricionalidade também apareceu na nossa aula, porque eu também várias vezes eu já discuti com as pessoas. Deixa eu ver se é uma pergunta que tem aqui. Não. Que tem muita contestação. O pessoal do direito não gosta, né? Não Todas gosta. as vezes que eu tive que lidar com essa situação, foi numa situação assim, não pode ser assim. E na nossa última aula aconteceu uma coisa interessante. A pessoa leu na internet a definição do direito à discricionariedade, que é espaço de escolha permitido pela lei. Então, é previsto, é normativo, ela te dá esse espaço. Agora, no conceito, na abordagem, ela vem da natureza do trabalho. É diferente de onde ela vem. Né? Então, a gente até pode dizer, a definição é a mesma, é um espaço de escolha, blá, blá, blá. Agora, o fundamento, da onde que ela vem, o que te proporciona esse espaço, é diferente. São duas matrizes diferentes, né? E isso está muito claro no conceito também. Né? É um conceito, ele é bem enxuto ao mesmo tempo que ele permite todos esses desdobramentos, como você disse. Né? É bem interessante mesmo. E a gente fica pensando muitas coisas, né? Sabe que quando a Gabriela Lota apresentou o trabalho das vinhetas e tal, eu já fiquei pensando com esse negócio, que é uma discussão que eu já tinha visto, não sei se tu conhece, na discussão da burocracia representativa, sabe? Aí lá, o pessoal falando assim, por exemplo, tem uma separação, né, de discussão, de conceito. Uma coisa é o que o burocrata pensa. Outra coisa é o que ele faz. Então, é que nem tu disse, o caminho de uma ideia até a ação, ele não é livre. Ele é todo entrecortado, obstacularizado, cheio de coisas que é da complexidade, seja do que você quiser, do ser humano, do contexto organizacional, da interação, né, da postura, do lugar, de um monte de coisa. Então, para que uma ideia, um traço de moralidade, eles se convertam, se expresse na ação, isso aí é um processo cheio de coisa pelo meio do caminho, né? E aí esse pessoal da burocracia representativa que eu estava lendo, eles dizem assim, olha, não importa pra gente o que o burocrata pensa, importa o que ele faz. Porque o que ele faz é o que vai gerar efeitos na sociedade, na organização, no Estado, Agora, o que ele pensa só vai se concretizar na forma de ação, né? E aí esse negócio da vinheta, eu sempre fico com essa ideia na minha cabeça, sabe? Tipo, uma coisa é você pensar uma coisa.
Outra coisa é o que você faz, Uhum. né? Eu posso ser uma pessoa pode ser preconceituosa, mas ela pode ter todo um sistema de autocontrole que esse preconceito não se manifesta na ação e você pode estar numa situação de uma pessoa preconceituosa que não discrimina. Isso aí já não é, né? Isso aí se encontra na literatura, psicologia, outras áreas e tudo mais, né? Mas também nessa discussão de burocracia representativa, porque para eles é importante isso, né? Ser mulher faz eu representar as mulheres no meu trabalho. Ser negra faz com que eu haja em prol das pessoas negras no meu trabalho. Né? O que eu sou, eu represento o que eu sou na minha ação. Entende? Às vezes sim, às vezes não. É isso aí que tem nessa literatura, né? E eu acho bem interessante. Não, tem eu não sei se são os mesmos, eu li alguma coisinha assim, não manjo muito de burocracia representativa, mas tinha coisa da representação passiva, que é o Né? espelhamento, e a ativa, que é agir em prol daquele grupo. Eu acho que isso faz pensar em várias coisas, assim, eu não trabalhei essas noções no meu trabalho, mas eu fico pensando, né, a atenção primária é médica, enfermeira. Eu falei com um homem, de todos os meus 33 entrevistados, um era um médico recém-formado que não queria ficar ali muito tempo, assim, ele queria ir embora. Quem estava ali de chão mesmo eram mulheres. Essas mulheres, elas estão informadas por questões muito complexas que não têm a ver só com defesa de causa, defesa de representação, mulheres negras, mulheres evangélicas. É isso, né? Esses atributos, eles não necessariamente são refletidos em ação. Especificamente do ponto de vista do meu trabalho, na operacionalização, eu tive provocações do tipo, não fiquei convencida nessa vinculação entre a racionalidade e a ação, e teve a ver com eu botar muita variável na vinheta e querer testar muita coisa, que deixou a coisa complicada. Mas eu acho que são questões para a gente ficar pensando, né? Tem o debate dos constrangimentos, das amarras formais e tem o dos valores sendo ou não traduzidos. Eu acho que, no mínimo, enquanto preocupação, assim, se eu estivesse no segundo ano da graduação, eu ia querer muito me atentar para como isso está operando. Assim, eu ia começar a ler sobre isso. Que legal. Bom, não sei se você está vendo aqui o bate-papo público, né? Mas tem uns agradecimentos, né? Para a apresentação, parabenizando o trabalho. E a Manuela, que já foi a CS no interior do Rio, e já se viu em situações apresentadas. Ah, que bom, ó, tá vendo? Meu trabalho é de verdade, gente. Eu realmente falei Claro com que profissionais, é. elas sentem eco disso. E é isso, assim, eu acho tão importante poder falar com as pessoas e ouvi-las, porque são informações que elas estão levando para o dia a dia do trabalho, que elas carregam com a vida. Será que alguém, né? Como que foi? Como que chega lá? A gente ouve falar que as ACS, elas, aqui em São Paulo, pelo menos, raramente recebem informação. E eu perguntei se elas tiveram formação específica sobre direito reprodutivo, saúde reprodutiva. Elas falaram, não. Eu tive quando fizemos treinamento sobre HIV, que aí é um protocolo de testagem. Mas se atém a isso, ou algumas questões ali do acompanhamento de grávidas, puérperas, e não são discussões mais amplas. Eu acho que, né, longe de querer constranger, culpabilizar, até porque essas mulheres estão carregando um piano, né, de fazer essa política acontecer, como talvez, né, trazer para a gente a responsabilidade enquanto sociedade do que está informando a ação delas ali no dia a dia. E obrigada por esse retorno, Manuela, mesmo. E obrigada por todos os parabéns, enfim. Família Barcelos, Richelle, É, Família Isis, participativa é isso, né? adoro. Eu tenho que colocar aqui isso também. Família participativa é isso. Adorei. Mas, Ju, eu queria te fazer uma última pergunta, depois eu paro, tá? Eu juro. Mas sabe que eu amei teu trabalho e, enfim, toda a pesquisa lá. Mas acho que é uma questão importante da gente pensar mesmo, né, de como a gente olha para os dados, e eu fiquei agora com essa pergunta, que a professora Luciana apontou para o que é o que ele pensa, né? Falando em uma linguagem bem simples, né? O que aquele burocrata pensa e como ele age.
E daí no teu trabalho isso fica dividido ali na separação da interpretação e do encaminhamento. É isso? Isso. É que depois eu fui acelerando demais para tentar. Eu já estava constrangida, assim, tava em 40 minutos. Eu falei, gente, era para falar meia hora. Mas é isso, assim, como eu fiz, né, umas tabelinhas que eu vou falando lá. A culpa é da mãe, a culpa é da família, a culpa, em geral, é assim, né? Meu subtítulo é assim, a culpa é porque são as profissionais apontando responsabilidades. E aí, eventualmente, elas falam, foi uma falha do serviço, foi uma questão de saúde. Só que esses elementos, eles são muito excepcionais na hora de interpretar, e é muito forte essa responsabilização no contexto das famílias, das mães, e principalmente do comportamento ali das pacientes, das usuárias. E a ideia do encaminhamento é pensar, tá, então o que você faria nesse caso? Essa foi minha pergunta, e aí eu vou listando o que elas responderam sobre o que elas fariam nesse caso. E aí tem a coisa, tipo, vou conversar mais com essa mãe, vou cobrar essa adolescente, vou botar juízo na cabeça dela porque a criança não tem culpa. Esse tipo de formulação que pode ser, né? Vem de um lugar, às vezes, de preocupação, de tentativa de lidar ali com um problema difícil, uma situação sensível, mas que beira questões de reprodução de desigualdade. Então, é isso. Você entre interpretação, o processo de julgamento social, de categorização e os encaminhamentos. Mas foi isso que a Luciana falou, né? Tipo, na hora de os encaminhamentos no fim, eles convergiam muito. E eu acho que isso tem a ver com que amarras estão colocando esses encaminhamentos, tirando essas questões de comunicação, que aí eu acho que elas põem repercussões que não são materiais, são simbólicas, e isso a sociologia do Guichê chama, e são repercussões importantes também, né? Se você marca aquela usuária, aquela mulher, como uma vagabunda, como alguém que só quer ter filho, ela internaliza o estigma potencialmente, e isso traz questões para a vida, assim. Eu acho que né, são duas dimensões de reprodução de desigualdade e ter em mente as duas, assim. Se nos encaminhamentos concretos não teve diferença, eu acho que tem uma linha fina nessa parte aí da repercussão simbólica. E isso é um indício, na verdade, que faz uma volta depois, né? Tipo, se as questões que dizem respeito ao indivíduo, elas de alguma forma elas não se manifestam na ação, significa que as variáveis ou organizacionais ou grupais, ou as duas, elas importam para modelar o comportamento dos indivíduos na organização. Né? Aí, assim, na verdade, claro, isso aí, claro, já está presente no Lipsky e tudo mais, a teoria organizacional, né? Mas é um debate também, em que situação o que pesa mais. Mas eu acho que os trabalhos de vocês, assim, eles têm mostrado, assim, que a questão grupal e organizacional, ela é bem potente na modelagem de comportamentos individuais em contextos onde a pessoa é, né, um agente da organização. Isso é bem interessante. E aí, só para finalizar também, porque a gente está te sugando, né? Imagina! Eu tô adorando receber atenção. Eu fiquei muito interessada, a apresentação foi muito boa mesmo, e eu estou num momento assim, de busca de um contexto empírico para estudar uma abordagem teórica que eu estou trabalhando. Assim. E também numa perspectiva de buscando políticas de equidade de gênero. Essa não é uma política de equidade de gênero, mas ela, como você disse, ela é transpassada pela questão e ela expressa, né, os conceitos e as ideias que a gente tem sobre o que é ser mulher nessa sociedade, né? Então eu fiquei bem interessada. Talvez eu fiquei interessada em voltar para a saúde agora com o seu trabalho. Olha, eu acho que tem muita coisa. Tem tanta coisa que nem, tipo, eu queria muito ter feito etnografia e acompanhar uma reunião de planejamento familiar, porque eu já fui como paciente do SUS. Eu queria colocar um DIU, eu sentei numa roda e aí ela explicava os métodos todos, é verdade. Em algum momento ela falava, mas pílula do dia seguinte não é método contraceptivo. Isso aqui é um problema pra gente, porque a adolescente transa por aí
e vem tomar como se fosse método contraceptivo. E eu tinha, sei lá, 19 anos, por aí, 20. Eu falei, gente, mas quem, né, quem é essa adolescente que tá aí por aí aprontando? Porque eu tava adolescente, né, dentro de casa. O que que tá acontecendo aqui? Por que que essa mulher tá falando isso e desse jeito duro, né, numa reunião informativa? Eu acho que tem muita coisa para fazer. E eu queria, isso que você falou sobre equidade de gênero, tem um debate muito legal que a Marta fará e uma orientanda dela que chama Mariana Mazzini, Mariana Marcondes, eu não tenho certeza qual que é o sobrenome que ela usa, mas que elas fazem, que é sobre sobre os compromissos, né, da política pública, se eles são explícitos na transformação de gênero, e isso significa um tipo de adesão, um tipo de política, né, de adesão à perspectiva de gênero, ou se eles, na verdade, né, não se comprometem abertamente, eles incorporam umas coisinhas, mas são para a mulher, é uma política para a mulher, não uma política transformadora da relação de gênero. E aí, eu acho que olhar para isso, a princípio, né, eu venho pelo caso primeiro, depois pelos olhares teóricos, e aí eu estava nesse nodo, tipo, eu tenho que pensar quando a política está comandando num sentido e a implementação gerando desigualdade vai em sentido oposto. E eu acho que é sobre isso, assim, não necessariamente o compromisso é explícito, é de transformação de gênero, mas a gente tem uma perspectiva ali protetiva de direito, de autonomia. Em vários documentos eles falam em liberdade de escolha, autonomia de escolha. Então eu encorajo muito um campo desses na saúde. E sem contar os outros níveis, né? Que aí eu acho que já tem bastante coisa em outras áreas, mas eu não sei se tem tanto nas políticas públicas, por exemplo, falando da atenção na hora do parto, daquelas dinâmicas ali, que tem muito, né, na sociologia, mas na política pública eu não lembro de ter visto. Acho que é outro terreno também. Concordo. Mas então tá, Juliana, muito obrigada mesmo pela tua participação, por compartilhar as tuas ideias, a tua pesquisa luxuosa com a gente. E agradeço também todas as pessoas que assistiram. E vou encerrar a nossa aula de hoje. Então, muito obrigada. Eu que agradeço e eu fico disponível para conversar com quem quiser sobre fazer mestrado, sobre saúde reprodutiva, sobre burocracia de nível de rua. Convido todo mundo para as reuniões do NEB também, que algumas são abertas e aí pode ser um espaço legal para ouvir outros pesquisadores que estão fazendo coisas muito diferentes das minhas. E agradecer pela oportunidade, gente. É tão legal achar gente que acha legal o que eu fiz, o que eu faço. E, enfim, eu espero que tenha ajudado o pessoal que está na graduação e que está começando a ver que aquelas coisas, às vezes, distantes, que é um gringo na década de 80 falando, estão no nosso dia a dia. O burocrata de nível de rua é o cara do CRAS, é o ACS. E é isso. É isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Vamos. Sim. Voltou, ele volta.